Infidelidade emocional. Pior, igual ou menos grave que a física? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sem Verdade, Sem Amor. E aqui temos nossos ilustres convidados, o pastor Marquinho, vereador também na cidade de João Molevade, e ao seu lado também, abrilhantando aí o nosso evento dessa noite, a sua linda esposa, Cíntia. Sejam todos muito bem-vindos. Ficamos aqui honrados, muito felizes com a presença, de todos vocês. E juntos pedimos, ao Espírito Santo que ele nos ajude, Amém. Nos conduza nesse podcast, nesse assunto, tão abrangente que é falar sobre infidelidade emocional. Se quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Primeiras damas, então. Boa noite, pastor Adalto. Quero agradecer essa Sim. oportunidade. Também a Eliane, não pôde Sim. estar presente aqui nesse episódio, mas minha primeira vez participando em podcasts. Marquinhos já é experiente, E glória a Deus, Acho que tem bastante assunto aqui para a gente abordar. Acho que vai ser bênção. Que bom. Amém. Prazer, mais uma vez, pastor Adalto. Muito obrigado pelo convite. Sim. Essa experiência sublime de estar aqui com a minha esposa do meu lado. E, de fato, é um tema muito abrangente. E a gente fica feliz de ser convidado para trabalharmos juntos e tentarmos juntos esclarecer Sim. algumas coisas. Então, Sim. mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por sua iniciativa, por você e por sua esposa. E vamos lá, Vamos lá, sim. Gente, infidelidade física dói, mas a emocional dilacera. Você concorda com isso? Que a infidelidade emocional machuca, dói, mas que, melhor, corrigindo, que a fidelidade física dói, mas que a emocional fere, dilacera ainda mais? Ela começa com o olhar, cresce com a mensagem e termina quando já não existe mais confiança, mesmo sem o contato, sem o toque físico. E hoje a pergunta é clara para você que está participando conosco aí ao vivo no nosso YouTube. É pior, igual ou menos grave? O que você pensa sobre isso? É igual? A traição emocional é igual à física? Ou é mais grave? Ou ela fere mais, machuca mais? Gostaria que você participasse conosco, escrevendo aí no chat, no YouTube, o que você pensa aí sobre isso. Olha só, algo interessante para nós já darmos aqui, início. Eu quero que você pontue aí se você já viveu algo parecido com isso. Ou se você está enfrentando esse momento de estar aí, passando por uma traição emocional e de repente você se envolveu nela e não sabe mais como sair. Então, ou seja, a gente vai estar abordando aí esse assunto. E a gente começa aqui no nosso bloco 1. Não é traição, é só uma conversa. É isso que a gente costuma falar sempre quando falamos sobre traição emocional. Tem muitas pessoas que não acreditam, tem muitas pessoas que acham que traição mesmo é só física, é só aquela quando o casal pratica mesmo a infidelidade na cama, no motel, enfim, em outro momento lá de intimidade, que não seja com o marido nem com a sua mulher. Mas o que a gente vai falar aqui é que também não. Traição também emocional, ela fere, ela machuca e não é só uma conversa. É uma porta que abre aí para o caos dentro do nosso relacionamento. E eu faço aqui já uma pergunta para todos nós estarmos interagindo. Onde começa a infidelidade emocional? Aonde começa? A outra pergunta, A semente da traição nasce no coração, antes de qualquer ato físico. Hoje ninguém começa com um caso com um beijo. Começa com uma curtida, com uma mensagem no direct, um emoji, com a segunda intenção. Mas o problema é antigo. Já começou com o olhar errado no coração aqui de um personagem que nós muito conhecemos, que é o rei Davi. A palavra de Deus é bem clara em dizer que todo o seu exército estava em guerra e ele decidiu esse dia não ir pelejar. Então ele acorda, se levanta do seu quarto e ele vai para o alpendre ali do quarto do rei. E de repente ele coloca os seus olhos naquilo que não deveria, na mulher que ele não deveria. E pior do que colocar os olhos, ele começou também a desejar. Algo interessante que nós falamos hoje, gravamos um vídeo falando sobre isso, e a gente sempre arruma desculpa, um pretexto,
para dar desculpa quando a gente quer fazer uma coisa, é que olhar não arranca pedaço. Não arranca pedaço até o momento de você encontrar com Dalila, até o momento, né, de você encontrar com Betseba, né, nua, diante dos seus olhos, até o momento de você se ver com seu coração nu e descoberto, para aquela tentação, aquela sedução que está ali diante de você. E hoje aqui, então, eu quero, né, dirigir agora a pergunta aí. Ele falou primeiro as damas, agora eu vou começar, né, pelo marido, né, pastor Marquinho. Pastor, onde o senhor acredita que começa a infidelidade? Qual é o primeiro passo que muitos ignoram? Então, vamos lá, pastor. O senhor já deu, né, vários exemplos e ficou muito claro, né, a gente percebe aí que realmente no coração, né, onde a palavra do senhor fala, né, começa a brotar, né, e a gente fala assim, no crente, o coração do crente não é aqui, né, não é no peito, o coração do crente, né, é na mente. É na mente. Então, na verdade, começa nos olhos para mim, sabe? Quando nós começamos a enxergar e observar e através dos olhos, nós deixamos, né, passar pelo nosso coração, na verdade, pela nossa mente. Sim. E aí a gente começa a deixar com que aquela seta que a gente usa, né, no mundo gospel, né, no evangeliquez nosso aí, aquele pequeno graveto, né, ele começa a vir pela primeira vez, uma vez, duas vezes, três vezes. E se a gente deixar, né, vira um ninho. Sim. E quando a gente deixa realmente essas más conversações, às vezes, transformarem, né, e mudar os nossos costumes, ou seja, aquilo que você começa primeiro observando, depois começa um bate-papo, sem intenção nenhuma, né? E, na verdade, você começa a se corromper, né? Então, assim, respondendo assim, de forma mais leve, nós estamos começando agora o podcast, sem aprofundar muito, eu percebo que tudo começa no olhar, né? Tudo começa nessa motivação do olhar, na intenção do olhar, porque se você não tiver blindado nesse primeiro contato, quando a palavra do Senhor fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O olhar blindado de alguém que está sujeito a Deus é nesse momento, porque se você se colocar à prova, né, num teste, né, com a tentação, sem estar sujeito a Deus, você vai perder essa guerra. Né? Então, quando você vai para esse confronto com o inimigo, né, com a tentação, quando você, a Bíblia fala, né, nesse quesito aqui, ó, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, isso só vai existir quando você sujeita a Deus primeiro. Mas nós devemos então o quê? Fugir da aparência do mal. Então vamos lá, tentando só criar uma forma mais ilustrativa de entender. Tem momentos que você não consegue realmente evitar. Tem coisas que nós somos pegos, né, de acidente. Primeiro olhar, né? Por um acaso, você encontra, você está numa confraternização da empresa, enfim, mas você pode se deparar com uma situação que você realmente precisa já se proteger e fugir daquela situação. A palavra do Senhor fala fugir da aparência do mal quando não dá para você se preparar, porque a tentação vem de encontro a você. Mas nós podemos também entender que, por vezes, nós vamos de encontro à tentação. Quando, por um exemplo, eu posso dar até o mesmo exemplo, quando você vai para uma própria confraternização, que tem uma data marcada, tem algo, né, que você já sabe que vai acontecer, as pessoas vão estar num ambiente festivo, podem estar alcoolizadas e podem, né, então gerar um desconforto no seu casamento, se você vai estar sem seu cônjuge, então. E aí, o que a palavra do Senhor nos orienta? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, existem ferramentas espirituais para isso. De você realmente já entrar em oração, você vai para um conflito, você vai para a guerra, né? Vai para um confronto, um conflito. Misturou as duas palavras, é um conflito aqui, né? Nós precisamos, então, o quê? Entender. Eu tenho que ter um limite nessa festa. Eu vou fazer o meu social, eu vou estar lá, mas aquele não é um ambiente para um casado que está sem o seu companheiro. Eu vou lá, vou estar junto com a turma, mas rapidinho eu vou embora. Você falando sobre isso aí, foi até assim, recente, né? Eu participei de um evento que o influencer, né, Fabiano Lobotti promoveu. Aí, né, meus filhos trabalham, né, com ele, a empresa Market Advance, e meus filhos convidaram, o Fabiano convidou a minha esposa para poder estar presente.
E em determinado momento, assim, eu vivia exatamente essa situação. Eu estava, né, sentado com a minha esposa, num lugar, né, mais reservado, onde os meus filhos também, minhas noras, estavam sentando comigo. Mas tinha um outro senhor, entendeu, na festa, e assim, o cara totalmente indiscreto. Entendeu? O cara nem, tipo assim, olhava de relance, não. O cara já começou a fitar mesmo, acendendo os olhos, assim, na minha mulher, entendeu? Uma coisa, assim, vexatória. Entendeu? Aí, por fim, assim, eu me contive mesmo, você tá entendendo, para não ir lá, assim, e tirar satisfação sendo eu com ele. Mas um outro fato que aconteceu, eu estava no Marte Minas, cara. Estava fazendo compra lá com a minha esposa, e de repente o cara do lado lá assim, entendeu? Reparando mesmo. Parou e olha para lá e olha para cá. Aí eu perguntei para ele, falei, você não tem mulher? Não, esse aí não aguentei, não. Esse aí eu perguntei para ele, você não tem mulher? Não, porque essa aqui já é minha, ué. Você perdeu alguma coisa aqui? Posso te ajudar você? Entendeu? Encontrar, de repente, algo que você está procurando? Aí eu, tipo assim, deixei ele na situação mais desconfortável. Aí rapidinho ele foi embora, né? Então, assim, é justamente o que a gente está deparando hoje, a gente observa tanto pelo homem quanto pela mulher, é exatamente essa falta do respeito. Sim, você tá entendendo? Tipo assim, o cara tem que saber o limite dele, a mulher precisa também, né, se portar, saber o seu limite, impor também respeito, mas tem umas pessoas, tanto homens quanto mulheres, assim, que eles são realmente... São muito invasivos. Invasivos mesmo, para não falar outra coisa pior. E provocam realmente, né, esse ambiente de discórdia. Por isso que eu disse, se você vai para um local, né, que você já sabe que vai acontecer, né, ou pode acontecer algo, se você já se preparar, né, ou seja, você vai com a guarda alta, né, eu estou indo para uma guerra, eu estou indo para um ambiente que está propício a acontecer isso. Sim. Diferente, como, né, o senhor disse, é você entrar em um supermercado. Você não vai imaginar que aquilo vai acontecer no supermercado. Contudo, nesse momento, é melhor realmente assim, você fugir dessa aparência do mal. Sim. Mas, realmente, né, a gente sabe, a Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então, a gente tem que vigiar para nós não sermos aquele que repara, mas também, né, evitar alguma discórdia quando alguém vier reparar, né, o nosso cônjuge. É verdade. Agora, né, para Cíntia. Cíntia, como mulher, você já recebeu sinais de alguém se envolvendo, né, emocionalmente fora do casamento, antes mesmo de trair fisicamente? Até apenas se você já lidou. É isso mesmo, se você já lidou mesmo, é isso mesmo. Se você já teve, né, que lidar com uma situação, né, durante um aconselhamento, onde outra mulher estava, né, passando por esse momento, que ela estava se sentindo assim, constrangida ou até mesmo envolvida dentro dessa traição emocional? Sem dúvida. Isso a cada dia tem sido mais comum, né, Marquinhos? Nos aconselhamentos, pessoas chegam no ambiente da igreja e relatam, né, situações principalmente nas redes sociais hoje, né? O que Marquinhos disse às vezes a gente está em um ambiente, por exemplo, uma praça de alimentação, um supermercado, né? Isso é até muito com comum. Filhos, né? Exatamente. Isso é Filhos. assim, muito comum e eu já aprendi, né? No começo do casamento eu passava umas raivas, ficava com raiva vendo se ele estava olhando também. Sempre esse hoje, é o primeiro momento. Hoje, né, já entendo, as minhas guerras são espirituais, né? Então, assim que eu vejo, porque existe mesmo, né? Tem mulheres que são muito indiscretas. Provocativas mesmo. Sim, ver que você está em família, né? E parece que é aí que elas querem, né? Fica que se insinuando, né? Sim. E aí eu já começo em oração, né? Mas, enfim, voltando à pergunta, cada dia mais que passa, eu já tive situações, né, de amigas minhas ter contato com ex-namorados e conversar, sabe? Com o ex-namorado e ficar naquela coisa, né, de relembrando coisas e o marido dela não sabia, né? Eu já era até casado com o Marquinhos, inclusive, e eu, né, orientei, repreendi mesmo, falei, olha, isso aí não vai te levar a lugar de bênção, não. Isso aí, você tá minando o seu casamento, né? Você vai alimentando aí, relembrando situações e daqui a pouco você cai mesmo. Na verdade, já tinha caído, né? Porque, como o Marquinhos disse, começa ali na mente, no pensamento, e eu entendo assim que, na verdade, é até um pouco mais profundo. Começa na vulnerabilidade do coração.
Sim. Né? Porque se você está numa situação dessa, igual nós falamos, num supermercado, quando você não pode se preparar, igual o Marquinhos disse, mas o seu coração não tem vulnerabilidade, não tem brechas em relação ao seu relacionamento, Sim. você está apto para passar por aquilo ali, aquilo não vai, né, te abalar. Sim. Mas quando a pessoa já tem uma vulnerabilidade, né, no Aí seu é pior relacionamento, ainda, né? aí vem aquela seta, aquele momento ali que ela talvez realmente não procurou, né? Mas de fato aconteceu, veio de encontro a ela e aí ela não está estruturada. Então, isso assim, tem sido muito comum nos aconselhamentos, sobretudo sobre rede social, né? O pessoal comenta mesmo, né? Aquela coisa, como você introduziu, a curtida e por aí vai, né? E o interessante você falando assim sobre essa questão da vulnerabilidade é que o marido, né, que deve ser seu protetor, é aquele que vai trazer, né, uma segurança emocional para sua mulher. Muitas das vezes assim, ele anda muito desatento, né, muito desapercebido. É verdade. E ele, ao invés de ser aquela pessoa que vai ser atencioso, né, com a sua mulher, que vai parar para ouvir, para suprir, né, as suas carências, as suas necessidades, ele acaba ignorando, achando que isso não tem nada a ver. E exatamente é isso que acaba acontecendo. Quando você ignora, que por causa de uma conversa, mas o que tem de mais, né? Eu não conversei com a minha mulher, eu sei, mas esse eu não conversei com a minha mulher, é que outro homem vai prestar, né, o tempo, o ouvido para fazer. Que é para reparar, que é para escutar, fazer uma escuta ativa, para fazer ali um elogio, um comentário, né, acerca dela, a roupa, né, o cabelo, Sim. coisa que dentro de casa, de repente, tem muito tempo que ela gostaria, né, de receber isso do marido, Exatamente. mas não recebe. Isso, então, acaba contribuindo ainda mais para essa questão da fragilidade, né? Com certeza. É. A mulher é emoção, né? Então, Sem dúvida. Eu não gostaria de acrescentar algo assim que eu falo rotineiramente, né, com as pessoas que convivem mais próximo de mim, sobre essas raízes, né, que a gente não corta, na verdade, não mal pela raiz e deixa aqueles resquícios do passado nos acompanhando. Sim. Por diversas vezes eu falo do meu processo de conversão e eu falo que eu tive uma experiência muito prazerosa e bem cirúrgica de ter pegado o meu passado e ter literalmente eliminado ele. Eu me recordo quando eu me converti, pastor Adalto, eu peguei todos os meus pertences, né, físicos e levei para um monte, orei e pus fogo, literalmente. Sim. E essas coisas digitais, peguei e-mail, né, peguei meu telefone, quebrei o chip, troquei de aparelho, troquei tudo, para que eu pudesse ter uma nova vida. E por que eu estou dizendo isso? Né? A palavra do Senhor fala em Isaías capítulo 30, verso de número 22, que ainda que seja com coisas que têm valor, prata ou ouro, né, as coisas encobertas, você vai pegar todas essas coisas e lançá-las fora, né, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Porque você não está dizendo para aquele objeto fora daqui, você está dizendo para aquilo que está por detrás daquele objeto. Sim. Então, ou seja, existe um poder, né, espiritual por detrás das coisas. E é interessante, eu te digo isso porque tem pessoas que né, nessa nossa experiência pastoral, que a gente convive, tem pessoas que guardam fotos, lembranças, presentes de um outro relacionamento. Né? A pessoa já está casada, mas ela tem foto do ex-namorado, do primeiro namorado, ela guarda uma blusa, ela guarda uma roupa íntima, ela guarda uma foto, ela tem um e-mail. E eu falo com as pessoas, me perguntam se deu vontade de eu ver novamente aquilo que eu joguei fora. Eu sei, lógico que deu, mas não tinha mais jeito. É o que Eliseu fez, né? Acabou com tudo. Não tinha mais jeito, quebrou as pontes com o passado. Há poucos dias atrás, aqui em João Molevade, eu vi uma situação dessa acontecer. Uma pessoa que estava casada, por muitos anos casada, e ela se separou. Passado algum tempo, eu estou vendo ela entrar em um outro relacionamento, que eu não conhecia, né? Ela entrou nesse outro relacionamento e começou a postar foto dela com essa pessoa quando ela era novinha. E aí, era como se fosse o meu primeiro amor. Sim. Como que ela tinha essas fotos desse primeiro amor? Se ela foi casada durante muitos anos. E agora ela casou novamente com o primeiro namorado. Vamos lá, que dia que esse primeiro casamento daria certo? Nunca. Só estava esperando a oportunidade
como diz, de dar errado, para realmente o inimigo, né, levar vantagem nessa história. Então, assim, é uma brecha muito grande. As pessoas precisam aprender urgentemente, né? Você que está nos assistindo, por favor, né? Viva a sua vida de verdade, né? Leve a sério o seu cônjuge. Não dá para não só ficar batendo papo, mas se você permanece lá no fundo do seu guarda-roupa, né? Que na verdade está no fundo do seu coração. Sim. Se tem lá uma peça, uma roupa, um objeto, joga fora e diga esse objeto, né? Fora daqui. Para quebrar essas alianças. Isso é muito sério. É verdade. Gente, então assim, a gente vê, né, claramente assim, né, que os pastores aí, né, o Marquinho e a Cíntia estão nos falando, é que nós não buscamos a Deus para termos uma religião, né? Nós buscamos a Deus aí para sermos santos, né, para termos um coração limpo, para termos condição de dizer não ao pecado, dizer não, né, às seduções, às tentações e aos prazeres aí deste mundo. E aí, assim, eles estão com 11 anos de casado, né? 11 anos. 11 anos. 26 de janeiro de 2011. Aí, tá vendo? Isso é importante. A Cíntia já não puxa a orelha dele pelo esquecimento da data de casado, não. Parabéns. Trouxe a cola. Ou seja, eu vou fazer 29 agora, dia 7 de dezembro. E uma coisa, Cris, eu posso falar para vocês assim, experiência própria. O único jeito mesmo de nós vencermos, né, a traição, hoje aqui propriamente estamos falando aí, né, da emocional, é nós preenchermos mesmo o nosso coração com Cristo. Preenchermos mesmo o nosso coração com a palavra de Deus, com o temor de Deus, para que assim a gente tenha condições de fazer como o pastor Marquinho disse, fugir da aparência do mal, sujeitar a Deus, prevalecer mesmo contra as investidas do império das trevas, porque não sendo assim, tanto homem quanto mulher ficam de fato, né, vulneráveis e acabam muitas das vezes sucumbindo aos ataques mesmo do império das trevas. A gente vê isso com o primeiro casal, que foi Adão e Eva. Tinham todo um ambiente, mas mesmo tendo aquele ambiente, mesmo desfrutando da presença de Deus, algo que eu até perguntei, né, a Deus qual que era a diferença daquela época para hoje, né, que nós estamos em Cristo, e foi exatamente isso. Naqueles dias, Adão e Eva precisavam comer do fruto da árvore da vida. Aqueles que daria vida, mas ele preferiu comer daquele que trouxe a morte, porque o que trouxe a morte estava exatamente em fazer a sua própria vontade. Então toda vez que o homem, né, a mulher, o casal, se deixa conduzir pela sua vontade, pelas suas paixões, eles vão ceder sim às suas tentações. E o que vai nos ajudar a vencer tudo isso é aquilo que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E foi isso que Davi, né, tem assim nos enfatizado. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é isso? Verdade. Eu gosto muito, pastor Adalto, de falar, né, para casais, quando eu falo, o mundo ele prega e vende, né, artifícios que te fazem imaginar que você é incompleto. Então você vê lá, você é minha cara metade, sim, minha alma gêmea. Aí vende uma metade de um coração para o outro coração encaixar. Sim. E, na verdade, né, a palavra do Senhor fala que nós somos completos no Senhor. Sim. Então, a pessoa, né, do cônjuge, ela não nos completa, ela sim, nos complementa. Sim. Ela traz algo a mais. Mas nós somos um no Senhor. Por isso que a Bíblia fala, juntai um com um para formar um. Sim. Isso de forma física, né? É o Marquinhos, mas a Cíntia juntando para formar a Júlia, né, para formar a Cecília, que sim, são os nossos filhos. Mas a pessoa que busca, anseia a sua felicidade em outra pessoa, ela vai morrer vazia. Porque ninguém, sim, vai preencher esse vazio nosso. Sim. Nós só somos, né, completos no Senhor. E é o que eu falo com a Cíntia. Cíntia, né, eu não te traio porque você é a mais linda do mundo. Eu não te traio porque você é a mais cheirosa do mundo. Não te traio, né, por nada disso, por questões humanas. Eu não te traio por conta do meu temor a Deus. Sim. É o meu temor a Deus, é a minha aliança com o Senhor que faz com que eu permaneça, né, fiel. Sim. Porque de você eu consigo esconder, né? Mas do Senhor não dá para esconder. É verdade. Essa é a certeza que a gente precisa de ter, né? Sim. E é o que você disse, não tem a ver com religião, né? Sim. Tem a ver com o nosso princípio, né? Nossos valores no Senhor. Então, quando nós temos esse tipo de pensamento, porque caso contrário, né? A gente consegue ver
e ouvir, né, inúmeras atrocidades, né, de pessoas que convivem conosco, que estão, né, na mesma igreja que a gente, vamos considerar assim, porque todo mundo é vulnerável, né? Atire a primeira pedra que não tem pecado. Então, todo mundo está sujeito a cair. Mas a gente tem, né, essa receita. Se enche da presença do Senhor, né? Procure andar com as pessoas certas, não se entre na roda dos escarnecedores. Se encha sempre de alianças de pessoas que falam a mesma língua. Mas se você se submeter a, né, novas conversas, você vai se corromper. Sim. Partindo então, gente, para o bloco 2, aproveitando aqui, né, até deu vontade de rir, porque das outras vezes, né, que nós estávamos aqui no podcast, eu estava falando broco, né? Aí minha esposa ficava rindo. Aproveita, moça, você deve estar nos assistindo aí, né? Um beijo para você, te amo, tá? Melhoras. Gente, partindo para o bloco 2, então nós vamos falar agora sobre isso. Olhos que mentem, mensagens que traem. Escreve isso aí, né, no seu chat, memoriza isso. Olhos que mentem, mensagens que traem. O adultério que começa no digital, quando o celular se torna o terceiro na relação. Tem gente que troca mensagens que o próprio cônjuge não pode ler. E aí diz que não está fazendo nada demais. Mas, se fosse com o outro lado, você aceitaria isso? Pergunta para o pastor Marquinhos. Vamos começar agora pela Cíntia. Aperta a Cíntia um pouquinho. Ai, meu Deus. Pastora Cíntia, por que é tão fácil cair nessa armadilha emocional hoje? A tecnologia tem mais poder do que a gente imagina? Estão falando sobre a era digital, celular. Sim. Por que hoje, né, no seu ver, se tornou mais fácil? Qual a sua percepção? Falam que a ocasião faz o ladrão, né? Mas Boa. Eu não concordo com essa frase, não, porque tem a ver com caráter, né, pastor? Sim. Então, se você tem o caráter firmado no Senhor, né, como Marquinhos disse, se você é com Cristo primeiro, né? A ocasião vem, claro, não estou dizendo que nós somos super-heroínas. A ocasião revela o ladrão, né? Revela, exatamente, revela o coração, né? Sim. Então, acredito assim que facilita, de fato o digital facilita, né? Sim. Brigaram ali, tiveram uma discussão enquanto casal em casa, não precisa nem sair de casa, Sim. né? Tá ali com a ferramenta nas mãos e se o seu coração já está disposto a fazer algo, né, de errado, a faca e o queijo estão na mão. Porém, é o coração. Sempre Sim. o coração, né? Então, assim, do que já antigamente acontecia para agora, para a era do digital, né? Não muda muito a raiz, né, de todos esses males aí, que Sim. é exatamente um coração sem a presença genuína, né, do Senhor, sem um encontro verdadeiro com Cristo que transforma caráter, né? Sim. Que é a única coisa que pode realmente transformar o caráter é o encontro com Cristo. Sim. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, apesar de facilitar, né? Facilita, mas revela o coração de quem já tem. É verdade. Gente, aproveitando esse gancho, né, aí da pastora Cíntia, eu já ouvi, né, várias pessoas falando, inclusive eu até deixei ele aqui em cima da mesa, pessoas que dizem, né, que isso aqui, ó, é uma ferramenta que acaba e que destrói casamento. Você acredita que é verdade? Escreve aí, né, no chat, nos comentários. Se o celular é mesmo uma ferramenta que destrói, né, relacionamentos e casamentos. E como a pastora Cíntia, né, falou aqui, é o mesmo que você dizer que arma mata. Né? Nós sabemos que isso não é verdade. Arma nenhuma mata, celular nenhum tem, né, o poder para destruir o casamento. O que acontece é que o celular, como você disse, virou um instrumento, né, hoje ligado sim ao digital, à tecnologia, que facilita o homem ou a mulher mostrar de verdade quem eles são do lado de dentro. Sim. Né? Então, ou seja, hoje, né, antes falava assim, quer conhecer alguém? Diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Hoje, assim, né, quer conhecer um homem? Libera a Quer senha. conhecer uma mulher? Libera a senha do iPhone. Pega o celular dele, vai lá dar uma olhada nos aplicativos. Tem gente aí hoje, né, que tem até aplicativo oculto, escondido, Sim, com senhas. eu ia chegar nesse... E tantos outros mais. Então, gente, o mal não está no celular, o mal não está na internet,
O mal, né, está dentro dos nossos corações. E algo assim que todo homem, né, e mulher precisa fazer é conhecer, pois, a ti mesmo. Aí quando você conhece, pois, a ti mesmo, você vai ter agora condições de se posicionar. Igual as pessoas falam muito mal do casamento. Gente, como casamento pode ser algo, né, ruim, algo difícil, como muitas pessoas chamam, até uma prisão, se é o próprio Deus, né, quem criou, que estabeleceu, uma maneira, como você falou, de unir o homem e a mulher, de estabelecer, né, a criação de filhos, de manifestar o reino, o governo, a presença dele na terra, na sociedade. Como que isso pode ser algo ruim? O que acontece é exatamente isso. O casamento, ele sempre vai potencializar, revelar aquilo que há de pior, tanto no homem quanto na vida da mulher. E quando isso revela, eles fazem a escolha errada. Eu vou agora procurar, como um mendigo, né, um carente emocional, suprir as minhas fragilidades no celular, conversando com outra pessoa, me iludindo, né, com outra pessoa, ao invés, como nós falamos aqui anteriormente, ao invés da pessoa se expor para Cristo, né, falar, Senhor, eu estou aqui cheio de defeitos, estou mesmo aqui, né, me sentindo arrasada, né, meu marido não repara em mim, o marido também, né, vira e fala, minha mulher também não me valida, não valoriza nada que eu faço para ela, então agora eu vou buscar um homem, uma mulher na rua que vai me valorizar, que vai me elogiar. Então você sempre prefere o caminho errado. É aquela coisa como a gente mesmo sabe, né, pastor Marquinhos? O inferno não é um lugar bonito, né, de se viver. Então o diabo torna o caminho, de certa forma, atrativo. Sem dúvida. Então a gente tem que estar muito atento, né, a tudo isso. Às vezes a gente olha só para a bandeja, né? Mas não vê quem é que está entregando. Excelente. Eu costumo brincar e falar assim, ó, se Deus quer abençoar o homem, ele dá para esse homem uma mulher. E se o capeta quer, né, destruir esse homem, ele também dá uma mulher. Aí, quem é que está te dando? E o contrário também, né? O contrário também é verdadeiro. E aí é nessa hora, se você não sabe quem é que está te dando, né, realmente pode acabar com sua vida. Pode acabar com seu ministério, pode acabar com seu chamado, isso pode destruir sua história. Quando a pessoa, né, ela é solteira, eu falo isso, né? Esse termo nunca mais vai existir depois que você casar. Você vai ser viúvo, divorciado, desquitado, você vai ser tudo, menos solteiro, né? Sim. Então você vai manchar a sua história e essa escolha ela tem que ser muito certa, né? Tem que estar muito bem definido. E pastor, eu queria ainda fazer, né, um acréscimo nisso de... Eu vinha conversando com a Cíntia no carro, a gente batendo papo, eu disse, olha assim, a gente já viu, né, outros motivos de traição ou formas de trair que inicialmente, né, não é a conjugal propriamente dito. Sim. Nós conhecemos casais que têm uma vida financeira, né, totalmente obscura, oculta um para com o outro. Eu não consigo entender essa passou e assim, isso para mim assim, é muito difícil de compreender. Casais que têm contas separadas, igual a própria celular, um não sabe senha do outro, um não sabe o que o outro ganha, pagam as contas igual namoradinho, como diz o outro, um divide as contas, não tem conta conjunta, o outro não tem a conta do outro, né, a senha, não sabem o que o outro tem, o rapaz casa e adquire as coisas, põe no nome do pai, da mãe, do irmão, mas não conta para a esposa que está adquirindo aqueles bens, ou seja, esse casamento não vai ser bem sucedido. Teve um dia que eu estava num culto de casais da igreja e Deus colocou no meu coração para ministrar no momento de ofertório a palavra é justamente essa. E o homem vai se unir à sua mulher e vai se tornar um. Gente, mas não diz minha oferta ainda mais no culto de casais, é para isso que eu vim falar. Sim. A sua vida financeira, ela tem que ser uma com o seu marido e com sua mulher. Tem gente que associa que eu ganho mais que o meu marido, ou a minha mulher ganha mais do que eu, enfim. Não existe isso, né? O recurso é da casa. Não tem quem ganha mais e quem ganha menos. O dinheiro é do lar. E, infelizmente, eu vejo isso acontecendo, né? A raiz financeira destruindo muitos casamentos. Sim. Muitos casamentos. Porque a infidelidade também passa, né, por essa questão financeira. Isso que você falou, né, dentro dessa questão aqui também da traição emocional, né, da infidelidade emocional, usando a questão do dinheiro, homens, né, deixam de investir do seu dinheiro, né, na esposa, dando a ela, né, presentes, igual passou aí um exemplo, uma data comemorativa, que é o 12 de junho, o Dia dos Namorados, né? Tem pessoas que estão assim tão envolvidas nessa infidelidade emocional e naquele dia eles não trocam nenhum presente, né, entre si de forma carinhosa, né, para celebrar aquele momento, não saem para comemorar juntos,
Mas muitas das vezes a pessoa liga, né, para uma floricultura, a pessoa liga, né, para uma loja, uma boticário, e manda, né, entregar perfume, ou ele mesmo compra, ou ela compra o perfume e chega até o ambiente de trabalho e fala, lembrei de você, e sei que você gosta, né, de andar cheirosa, sempre perfumada, então eu trouxe um perfume, né, para você. Quando já não é assim, a mulher procura saber aquilo que agrada o homem e também faz a mesma coisa, leva algo, e quando chega dentro de casa, né, o marido pergunta, mas quem te deu esse perfume? Ah, foi minha amiga. Ou seja, na verdade, não foi, né, nada daquilo. Então, ou seja, muitas vezes isso também acontece. Ao invés do casal investir a sua renda para um cuidar do outro, da relação, eles acabam comprometendo essa renda do lado de fora, e é mais um motivo para esconder mesmo o que está fazendo com o dinheiro, né? Porque essa mulher vê lá no cartão de crédito, ou mesmo no débito, compro aqui na Boticário, não ganhei perfume nenhum. Para quem que você comprou e deu aí, né, esse presente? É por isso que por muitas vezes não tem a conta compartilhada, porque o outro não pode ver o extrato, né? Exatamente. E eu fico também triste, eu falo isso também, né, nos momentos e oportunidades que a gente tem de ministrar para casais, é que por vezes, né, também não alimentam durante, né, o relacionamento, o casamento, e você pode perceber, é só separar, como diz o outro, que faz implante, vai pra academia, compra presente, anda arrumadinho, enquanto tá namorando, que tava casado, tava um lixo. E de repente separa, né? E começa a virar, né? O bonitinho, né? A bonitinha da história. É verdade. É o que o Cláudio Duarte, né? Que ministra muito para casais, o pastor, ele fala isso. Olha, eu já casei 10 vezes. Mas com a mesma esposa, né? E ele a prova disso, como diz, colocou cabelo com a própria esposa, né? Sim, é verdade. Para agradar, né? Gente, nós vamos partir já para o bloco 3, mas eu quero fazer, né, uma pergunta para vocês que estão aí ao vivo, né, com a gente. O problema não é com quem você dorme, mas com quem você pensa antes de dormir. Misericórdia. Meu filho está falando aqui, vamos chegar o microfone mais perto. Vou repetir de novo, hein? O problema não é com quem você dorme, mas com quem você pensa antes de dormir. Eita. Gente, e depois dizem que infidelidade emocional não é traição. E de fato, assim, a gente vendo aqui, né, começamos a perceber que é muito pior mesmo do que a física. Porque a física em si, vamos dizer, é aquela declarada, né? Você já assumiu mesmo que você não mantém mais nenhum elo de aliança, de fidelidade com o parceiro ou com a parceira. Mas imagina você estar ali na cama, né, com seu marido, com a sua mulher, e saber que naquele momento, né, o homem ou a mulher está pensando em outra pessoa, querendo que chegue amanhã no trabalho, na escola, ou em algum momento, lugar, onde eles vão se encontrar só para estarem juntos, porque na presença um do outro é que eles se sentem, né, mais felizes, mais alegres, e é que eles se deixam levar mesmo pela questão do prazer, né, da dopamina, da ocitocina e tantos outros hormônios aí do prazer, não entendendo ainda de verdade o que é casamento. Essa máxima aí de se te faz feliz, vá lá e faça, a gente coloca aí, muitos dizem que é autor desconhecido, né? E não é o autor desconhecido. Quem diz isso, se te faz feliz, vá lá e faça, é quem quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua vida, que nesse caso aí propriamente é o diabo, né? Não tem outra pessoa. Não, isso é muito importante. A sua fala é riquíssima, né? Quando você diz, né? Dessa traição emocional oculta ali, né? Sim. Tô tentando arrumar uma forma assim, mais clara de dizer que, assim, trazer uma simplicidade para a traição física, né? Difícil de dizer isso, mas sim, assim, vou tentar colocar em palavras o que eu estou o que eu estou enxergando. Sim. A traição física, como se eu falasse assim, ela é um pouco mais verdadeira, porque ela é mais fácil de ser pega, né? E as pessoas, sim, mais cedo ou mais tarde, podem descobrir essa traição física. Sim. Mas a traição emocional, né? Ela é camuflada. Então, assim, ela é sua, é você, né? E realmente Deus ali, né? Ou seja, você ali... De foro íntimo da pessoa. Né? Isso. É algo assim, muito profundo que não tem como você negar, né? Quando você tem um contato com alguém,
Aquela pessoa pode até expor, contar sobre o seu relacionamento. Sim. Mas o pior, realmente, essa traição emocional, como você bem disse, com quem você está, né, pensando antes de ir para a cama, antes de dormir, e aí é você e Deus. É algo assim que é muito profundo a gente pensar nisso. E eu não tenho dúvida, né, que tudo começa nessa intenção do coração. Sim. Quantas pessoas às vezes não chegaram como diz, né, a via de fato, né, de chegar na traição física, Sim. mas por anos alimentaram essa traição, né, emocional, de pensar em outra pessoa, de lembrar de outra pessoa, e isso é muito sério, sabe, é muito dolorido. Isso é o que você falou, né? E aí depois o casal fica frio, né? A mulher, principalmente, né, a mulher e o homem, começam assim a passar por um momento de frigidez, né, na sua intimidade. E depois eu vejo, não, por quê? Por que eu não tenho mais, né, prazer? Por que eu não tenho mais aquela intenção, aquele desejo de ter ali, né, intimidade com meu marido? Exatamente, ou com a minha mulher, né? Exatamente por causa disso, porque seu coração é de outra pessoa. Embora o corpo ainda, né, você não tenha entregue para outra pessoa, o seu coração está dividido, né? O seu coração está entregue ali a outra pessoa. Mas assim, o mundo é tão sem temor, né, de Deus, que de fato pra gente assim é tão claro, né, igual você disse, como que a pessoa ainda fala que não existe a infidelidade emocional, mas de fato eu acredito que muitas pessoas, né, que vivem isso, de estarem ali alimentando pensamentos, né, por outras pessoas, assim, por exemplo, no trabalho, né, como foi citado aqui exemplos, elas realmente não enxergam que elas estão sendo infiéis, né? Sim. Ela tá ali envolvida, né, naquela situação, e assim, acho que o primeiro passo realmente, né, a pessoa enxergar que aquilo ali já é uma queda. Sim. Né? Mas o mundo, de fato, eles não olham dessa forma, né? Muitas vezes pela falta de temor mesmo a Deus. E já é tão comum a mentirinha, né? A mentira é normal, né? Sim. Aliás, o que é comum não é normal, né? Verdade. Mas é tão comum que as pessoas não enxergam mais dessa forma. Então, falta esse temor. Mas a palavra de Deus nos fala, né? Jesus, ali no Sermão do Monte, ele fala, olha, o mundo fala assim, mas eu, porém, vos digo, aquele que só olhar com intenção impura para uma mulher, nisso já pecou. Sim. Ali já é a queda dela, né? Então, nós como cristãos, isso pra gente tem que ser básico. O cristão tem que vigiar mesmo, né? No pensamento, nós estamos sob essa regra, né? Mas o mundo, ele precisa... Por isso que como crerão se não há quem pregue, né? Sim. Garrou aqui. Se não há quem pregue. Por isso que, assim, eles não conhecem a palavra, eles não têm esse tipo de informação, esse temor para eles é comum, né? Mas a gente precisa estar falando, é louvável, né? Sempre tratar desse assunto como nós estamos fazendo aqui agora, porque, de fato, assim, as pessoas não entendem que isso é um erro, né? Sim. Gente, então partindo aí pro bloco 3, o tema aí é não foi sem querer. Tá vendo aí, gente? Não existe traição emocional e você, né, usar aí de mentira, de falsidade, de engano e dizer assim, mas foi sem querer querendo, como diz o Chaves, né? Não foi sem querer. Ela sabia e ele escolheu. Gente, isso aí, assim, precisamos ser sinceros, né, e verdadeiros acerca disso. Ou seja, ela sabia e ele escolheu. Então, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, eles estão sim cientes de que é uma traição emocional e como isso tem afetado e vai, né, afetar ainda mais a relação. Tem gente que diz, foi sem querer, mas não foi. Ela sabia onde aquilo ia dar. Ele escolheu ignorar os sinais. Então veja bem, a mulher sabia onde ia dar e o marido, né, o homem, acabou escolhendo ignorar toda aquela situação. Então faço a pergunta, né, ao nosso convidado, o nosso vereador aí, João Levade, né, pastor Marquinho, pastor aí da igreja Lagoinha, né, ali no bairro Sion. Qual o alerta vermelho que um homem precisa reconhecer antes de cair? Então, como
a Cíntia disse, me fez lembrar de algo que, desde o nosso início do nosso namoro, a gente falava muito, que essa queda, eu vou começar pelo final aqui e vou voltar para te responder. Sim. Essa queda, ela é dada, né, quando a pessoa bate o rosto no chão, vamos dizer assim. Quando a pessoa realmente encostou com o rosto no chão, ela entendeu que ela caiu. Mas Quebrou na verdade, quebrei a cara. Mas na verdade ela tropeçou, foi lá atrás, né? Então ela tropeçou e vem, como diz, catando cavaco, como diz o outro no linguajar comum, vem cambaleando até bater a cara no chão. Então a Bíblia fala, lembra de onde caíste, né? Vai lá, se arrependa, volte atrás. E uma frasezinha simples também, mas é boa da gente gravar, que é, ninguém tropeça em pedra grande. Exatamente. Nós tropeçamos em pedras pequenas. Então, quando você desvaloriza o adversário, né? Quando você menospreza o adversário, né? Quando o Atlético, né? O jogador, torcedor do Galo, menospreza os torcedores aí do Galo, tem um pastor vereador de Vamos Levar, de atleticano. Vai jogar contra um time pequeno, vamos assim, e não treina direito, é perigoso ele vai tomar uma surra. Por quê? Menosprezou. Às vezes, quando vai jogar com um time grande, treina direitinho, entra mais, né, na retaguarda, é mais trancadinho para poder jogar o jogo. E é justamente sobre isso. Esse alerta que eu quero dizer, né, não é esperar, né, não é resistir o diabo, não é esperar ficar frente a frente. O alerta é realmente em preocupar e você ter uma visão mais distante. Não é esperar chegar a bandeja diante dos seus olhos, né? É você ver de longe. É você entender que há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte. Ninguém vai cair achando que é uma coisa ruim, né? Pensando que vai ter uma experiência ruim. Então, o que eu sugiro aqui e oro, né, já intercedendo para as pessoas que estão envolvidas, né, ou predispostas a isso, que elas tenham um coração realmente blindados, sensíveis às aparências, né, boas. Porque o mal, ele vem maquiado de uma coisa boa. Ninguém vai se submeter, né, a uma traição com uma pessoa totalmente, né, descabida, que não vai encher seus olhos. Então, o que a gente precisa entender, de fato, isso é para mim, Senhor, né? É o Senhor que está me dando. Isso tem a ver com seus princípios, Senhor, com seus valores. Porque tem muitas pessoas que não colocam esse filtro. Não colocam diante de Deus, diante da luz da palavra. E elas se envolvem, né, carnalmente, emocionalmente, elas se envolvem realmente com esses elogios, elas já estão predispostas a envolver sem nenhum crivo. Então, volto a dizer, nós precisamos andar blindados. E finalizo aqui na minha fala dizendo que existem estudos científicos que mostram e comprovam que nós já andamos predispostos a tudo. Nós já temos uma programação, então você que está nos assistindo, né, fique ligado, porque essa história de que foi sem querer foi mentira, porque durante a vida você já se programou e já se deixou predisposto a acontecer tudo. E você ter uma resposta, né? Você ter uma réplica daquela provocação que aconteceu com você. E a única coisa que eles falam que realmente você age por instinto e que você poderia falar que, entre aspas, né, agir sem querer, foi sem pensar, é quando você está submetido a uma questão de morte. Quando alguém vai, vamos dizer, né, intentar contra a sua vida e você vai reagir de forma sem pensar. Mas todos nós já estamos no dia a dia nos preparando para que, se eu chegar em casa e eu pegar a Cíntia com outro homem na cama, eu já sei da minha cabeça se eu pego uma faca e mato, se eu pego um revólver e mato, se eu pulo do prédio, se eu suicido, o que eu vou fazer? Ou se eu fecho a porta e falo desculpa de incomodar, vou virar as costas e vou embora. Todo mundo já tem uma predisposição quanto a isso. Se a menina que trabalha comigo me cantar, eu já estou predisposto a dar sim ou não. Então, essa história de que foi sem querer, como o senhor disse, isso não existe. Sim. E para você, pastora Cíntia, o que faz uma mulher se envolver emocionalmente com outro homem? É falta em casa ou algo no coração mesmo?
Primeiro começa realmente no coração, né? Porque uma mulher, como o Marquinhos disse, assim, o início de tudo é você ser completa em Deus, né? Sim. Então, se a mulher não é assim, ela já está fadada a ter o fracasso num relacionamento. Porque, Sim. como a gente disse, né? O inimigo trabalha nessa área. Tanto para o homem quanto a mulher. Então, se você não é completa em Deus, você já está fadada a ter um fracasso no âmbito relacional, né? Então, quando a mulher é firmada no Senhor, ainda que o marido dela, né, não seja o perfeito, porque ninguém é, né? Sim. Esteja faltando algo, ela vai buscar em oração, né? Sim. A mulher sabe edifica sua casa, então ela vai buscar em oração, ela vai buscar conversa, ela vai buscar ajuda, ela não vai buscar fora, Sim. né? Buscar um aconselhamento, né? Pastoral. Exatamente, vai buscar uma terapia ajuda, de casal. com certeza, uma terapia, mas, de fato, ela não vai buscar fora se ela já tem, né, uma maturidade emocional e espiritual firmada no Senhor, ela jamais vai buscar fora. Né? Então, começa mesmo no coração. E eu sempre falo com o Marquinhos, né? Sempre falei isso. Muitas vezes ele cita. Tem várias formas da gente aprender com os erros de outras pessoas, né? Então, assim, a mulher sábia, ela vai procurar conselho, ela vai procurar estar em rodas de pessoas, né, de casais, andar com quem tem filhos também, né, andar em família. Eu sempre gostei, né, Marquinhos, desde que a gente namorava, sempre gostei de conviver com casais mais velhos. De vez em quando me perguntavam minha idade, né? E eu ficava na dúvida, assim, não, é mesmo, eu só tenho essa idade. Porque a gente, né, eu casei nova, casei com 22 anos. E sempre convivemos com pessoas mais velhas. E eu falo assim, né? Estar em comunhão na igreja com pessoas maduras é como fazer uma prova com consulta, né? Você vê o erro do outro e você fala assim, aquele ali não quero caminhar para isso, não. Eu sempre tive esse temor, sabe? Sempre observei ao meu redor e falei, não quero errar. Não quero errar, então vou aprender com quem já errou. Né? E vou aprender também com quem não errou, né? Verdade. Com quem busca o caminho correto. Então, é cuidar mesmo, né? A mulher tem que estar cuidando das suas emoções, cuidando ali do seu coração, cuidando da sua casa, né? Porque vai faltar, sempre vai faltar algo, né? Ninguém vai preencher alguém, como o Marquinhos disse, né? Só o Senhor. É verdade. Gente, agora chegou o momento aí, né, de nós conhecermos um pouco mais do casal, né? Do Marquinhos aí, da Cíntia. Estamos aí para o bloco 4. Vamos falar sobre espelhos do coração. Quadro, né, interativo aí com o casal. Vamos lá, fazer as perguntas. Alguma vez vocês já perceberam que estavam emocionalmente desconectados, mesmo andando lado a lado? O que fizeram para se reconectar? Nós perguntamos, popular, passa para frente? Parou ímpar. Cada um responde Tô uma. brincando. A gente tem umas outras aqui também. Sem dúvida, sem Sem dúvida. dúvida. Na verdade, assim, né? O homem e a mulher são completamente diferentes. Sim. Então, a mulher é mais emoção, né? E o homem mais racional. E a gente também tem os temperamentos, né? Por exemplo, Marquinhos, ele já é mais colérico, mais executor, resolvido. Ele não planeja, ele vai e faz. Não é sanguíneo, não é hemorrágico mesmo. No caminho, ele decide como que vai ser feito, né? Eu não, sou planejadora, nata, né? E estruturar tudo, avaliar, exatamente. analisar. Então, assim, a gente entendeu ao longo da caminhada que nós, como um time, seria excelente, né? Mas se a gente ficasse brigando, debatendo e querendo que um fosse igual ao outro, não ia dar certo. Então, nós escolhemos realmente, né? Buscamos ajuda, fizemos coaching para poder enxergar mesmo, né? Como era o perfil dele, a forma dele ser, a minha forma de ser, né? De agir, para nos conhecer. O autoconhecimento liberta, né? Então, apesar das diferenças, né? Nós buscamos ajudas. Como casal, nós fizemos esse processo de coaching, alinhamos, né, as nossas intenções, nossos sonhos para a vida. Isso é muito importante, né? Sim. A gente tem que buscar realmente investir no relacionamento de várias formas.
Então, apesar de sermos, né, distantes emocionalmente em várias situações, eu acho que dá para alinhar e ser como um time, né? Sim. Próxima pergunta, então. O que vocês aprenderam ao longo dos anos sobre proteger o coração, não só o corpo? Então, eu acho que até nós já respondemos ao longo da conversa. Sim. E vou dizer, baseado no que a Cíntia disse, nós nos preparamos muito, nós tivemos esse privilégio de... Enquanto nós namorávamos, nós fizemos esse curso mesmo de noivos, nós sentamos e conversamos muito acerca do casamento com quem já era casado e falamos sobre finanças, falamos sobre filhos, sobre aquilo que nós esperávamos um do outro, né, enquanto casados, e nós acertamos muito. E além de termos vigiado, preservado, né, as nossas intimidades, para que pudéssemos, né, nos conhecer melhor no dia do casamento. E o que acontece é que depois de casados já, né, a gente percebe, né, teoricamente, a ideia é que quem casou nunca foi casado, né? Então pode acontecer da pessoa, né, ter as exceções à regra. Sim. Mas, então, quando você tenta se preparar melhor para entrar numa situação que você não conhece, mas mesmo assim, depois de já ter entrado, né, e pensar, não tem como mais voltar atrás, nós também buscamos ajuda. Nós fomos, né, fizemos Casados para Sempre, fizemos processo de coaching, a gente está sempre em conversa, em rodas de amigos. Nós temos um grupo de amigos, né, de casais. E eu vejo assim que um dos maiores erros é realmente a pessoa casar e, por mais óbvio que seja, querer viver uma vida de solteiro, né? Ela querer insistir em ter relação, né, com pessoas que não vivem a mesma vida. É um casal, mesmo casado, que não tem filhos, com todo respeito aos casais que não têm filhos, eles não sabem o que é de fato viver família, né? No dia que essa pessoa tiver um filho, ela vai entender, né, e compreender muito daqueles amigos que têm filhos, né? E eu fico até abobado, né? Fica um recado aí para quem não quer ter filho. Eu falo, gente, casal que não quer ter filho, uma coisa é não poder ter filhos, né? A gente compreende. Mas que toma uma decisão de não querer ter filhos é a legalização do sexo. Não tem outra finalidade. Sim. Porque o casamento, ele tem uma propriedade, uma finalidade que é construir família. Sim. Então a gente precisa de entender isso. Isso é aquela história. O óbvio precisa ser pregado, né? Precisa de ser falado. E eu vejo que nós precisamos realmente entender e sermos firmes, né? Constantes naquilo que o Senhor nos comissionou. Família, né? É família, andar junto, né? Com família, com o cônjuge, com os casados, evitar realmente essas brechas de querer ter uma vida, né? Olhando para trás, né? Olhando para os solteiros, ter convívio de uma vida que não combina com a vida de casado. Sim. Gente, nós estamos indo aí, né, para o nosso próximo bloco aí, tá vendo? Bloco. E quero só alinhar com vocês algo, né, que o casal aqui respondeu. Exatamente isso, né? O espelho do coração. Ou seja, o marido precisa conhecer o coração da mulher e a mulher também conhecer o coração do marido. Porque de repente vocês estão aí, né, dormindo juntos, estão dentro de casa participando de alguns afazeres juntos, mas na verdade são dois estranhos, né, que não conversam mais, que não se conhecem mais, que não sabem, né, das fraquezas e das vulnerabilidades um do outro. Isso é muito sério, pastor. Desculpa te cortar, mas é tão simples, assim. É simples e sério, porque nós já encontramos com casais que, já casados, um quer ter filho e o outro não quer. Vocês não conversaram quando vocês namoravam? Então, é muito importante um conhecer o outro, e o tempo do namoro é para isso. Você quer ter quantos filhos? 1, 2, 3, né? O que você pretende? Quando nós estivermos juntos, casados, você tem condição de abrir mão da sua profissão para cuidar dos nossos filhos? Eu gostaria que você fosse mãe dos nossos filhos. Sim. Tem que conversar, né? Tem que conversar muito para evitar erros futuros. Alinhar, né, as expectativas de cada um. Sim. E é muito importante para andar junto, né? É verdade. Então, gente, o bloco 5, né? Alguém precisa fechar essa porta aí da infidelidade emocional. Como se proteger da traição emocional? Princípios, barreiras e decisões práticas para manter a aliança. Tem gente orando para Deus restaurar, mas não largou o celular. Casamento não é só fé, é ação.
Gente, quando aqui, né, estamos falando aí sobre largar o celular, de fato, hoje, como o pastor, né, Marquinho falou, no passado ele pegou algumas coisas que precisava mesmo jogar fora e ele fez bem, né, em fazê-lo, porque melhor mesmo é você romper com aquilo que te escraviza, com aquilo que te prende, e você ficar, né, cada vez mais envolto a ele. Mas no celular, eu posso falar, né, por experiência própria, uma coisa que eu fiz lá em casa. Eu não sei se o Efraim ou o Abraão sabem da minha senha do banco, mas o resto de todos os meus aplicativos, todas as minhas contas no celular, não é só minha esposa Eliane que tem a senha. Todos têm a senha. A minha nora Lívia tem a senha, o Efraim tem, o Abraão tem, a Isabela, né, que é a nora mais nova e namorada do Abraão, não tem, porque ainda não está, né, assim, muito envolvida nessa questão, né, do nosso trabalho nas redes sociais, do casamento sem segredo ainda, né, ela está se envolvendo aos poucos, ela não tem muito acesso. Então, quando a gente fala aqui sobre ação, sobre fechar a porta, já vamos começar, né, pelo aparelho celular. Se você de verdade quer proteger o seu relacionamento, você quer construir um relacionamento feliz, sabe, com o seu marido e com a sua mulher, precisa haver essa transparência. Algo assim que eu posso falar, sabe, para vocês, por isso que esse podcast da gente chama assim, podcast sem verdade, sem amor. A princípio sou assim, né? Como assim sem verdade, sem amor? Mas exatamente para causar esse momento de reflexão. Sem verdade, sem amor. Se você quer viver uma história de amor no seu casamento, que resiste ao tempo, que resiste, né, às dificuldades, você precisa firmar tudo isso aonde? Na verdade. Sim. Então, se você automaticamente esconde a verdade, você está vendo a mentira, o engano, a falsidade. Então, você não vai conseguir os frutos, né, do amor dentro do seu relacionamento. E algo assim, lá em casa, algo importante assim, que eu quero pontuar para vocês, é que Adão e Eva estavam sempre nus uns diante do outro e não se envergonhavam. E o que a gente hoje observa, né, falando sobre marido e mulher, é que há muitos segredos escondidos na mente e no coração de muito homem e de muita mulher. Houve sim uma fase, né, que eu passei assim, em 2009 até 2013, muito conturbada no meu casamento, que em 2013 eu já estava realmente de malas prontas, falando em divórcio, já era uma decisão mesmo, definitiva de me divorciar, de me separar da minha esposa. E com isso, eu mantinha assim, né, como hoje, as pessoas até, assim, o diabo ele é muito sutil, né? Nunca é traição, é contatinho, né? Eu tinha uns contatinhos aí de muitas mulheres, né, no WhatsApp, com quem realmente, assim, eu não havia mantido relação sexual, mas vira e mexe, tinha, assim, alguma traição emocional. E algo, assim, interessante, que o diabo também não perde tempo. Minha esposa, né, não tinha muito esses contatinhos de WhatsApp, mas no Facebook você abriu uma porta. Ela começou, né, a conversar com alguém, cidade vizinha aqui, né, de Tabira. Então, se estava com o nosso casamento também falido, arruinado, tipo assim, era indiferente, né? Com quem eu conversava ou com quem ela falava. Mas quando a gente decidiu, o que mudou mesmo, né, a nossa história, foi que a gente parou para ouvir os conselhos da sabedoria de Deus e nos humilhar, e se converter do mau caminho e arrepender mesmo, com sinceridade. Uma coisa assim que foi decisiva foi a gente realmente abrir o coração e falar de todos os segredos. Falar de tudo aquilo que estava oculto, que estava escondido, né, entre nós. Hoje, assim, eu costumo, né, a falar com a minha esposa que eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com o Império das Trevas, não tenho rabo preso com homem ou qualquer mulher que seja. Porque realmente, assim, toda a minha vida hoje, né, está nua diante de Deus e diante também dos olhos e do coração da minha esposa. A mesma coisa também tem feito, né, a minha mulher. Ou seja, tudo quanto muitas das vezes é um pensamento, né, é um ataque, é uma área de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente entende que é melhor você confessar uma fraqueza, é melhor você confessar que está sendo atacado, que está sendo bombardeado, do que depois o marido ou a mulher vir a descobrir que real, né, tentação já não é mais tentação,
mas acabou se concretizando, né, num adultério, quer seja virtual ou também físico. Então, assim, gente, eu falo isso para vocês, né? Eu quero aqui fazer uma pergunta, né, ao casal. Eu quero até dizer aqui, né, que perdoar não é esquecer, é decidir que a dor não vai virar rancor. Mas o perdão emocional é um milagre que começa com arrependimento, né, com confissão. Então a pergunta, né, para o pastor Marquinhos: uma palavra para quem já traiu emocionalmente e quer restaurar. O que você diria para essa pessoa? Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado, né? Primeiramente, óbvio, a Deus, né? Sim. Porque a oração, ela é um momento realmente de verdade com você mesmo. Sim. Você precisa falar, né? Com todo o seu coração, né? Um dia eu ouvi um pastor falando sobre isso, ele falou assim: olha, eu quero me arrepender dos falsos arrependimentos, né? Que eu já tive. Porque muitas das vezes nós pedimos perdão como se Deus, né, fosse uma pessoa boba e que não faz a leitura do nosso coração. Já pede perdão pensando em pecar de novo, né? Já criando a estratégia para a semana que vem acontecer tudo de novo. Então, a Bíblia fala, né, que você deve se arrepender, né, e converter desses maus caminhos, abandonar. Então, e essa é uma prática, né, pastor Adalto, que eu tenho dito isso também nos últimos dias lá na igreja, que foi se perdendo na igreja. As pessoas já não confessam mais pecados. E é isso que faz com que exista a rescindência. O fato da pessoa não confessar, então ela continua ligada. Agora, aquele que confessa, né, e naturalmente, após confessar, deixa, ela vai encontrar misericórdia. Sim. Mas as pessoas que ocultam, as pessoas que querem, né, fingir que não está acontecendo nada, ou não, eu pedi perdão, mas Deus já me perdoou, mas a verdade, ou seja, não se arrependeu, não tem coragem de falar como você, né, teve essa coragem, você e sua esposa se enfrentaram e foram libertos pela coragem. Sim. Caso contrário, estariam vivendo uma farsa, né? Verdade. Então, infelizmente, tem muitas pessoas nessa condição, nós sabemos disso, mas é isso, o recado é esse: confessa. Tem que ter coragem para confessar. Sim. Porque um dia, diante do Senhor, né, nós iremos ficar nus, né? Iremos ficar totalmente transparente diante do Senhor. E a verdade vai vir à tona. Com certeza. É isso aí. Diz que mentira tem perna curta, né? Pastora Cíntia, e para quem foi traída, o que você diria para ela hoje como mulher? A mulher descobriu que o marido, né, está envolvido numa infidelidade emocional, né? Ela descobriu que ela já não é mais a cúmplice do marido, que o marido já confidencia, né, a sua vida, falando, né, das suas fraquezas, dos seus dias difíceis, até mesmo da sua intimidade com outra mulher. Ela descobriu tudo isso. O que você diria para essa mulher? Olha, assim, eu acredito, né, claramente na restauração, né, que o Senhor é poderoso para restaurar. Sim. Então, o primeiro passo realmente, né, a gente acalma, né, a irmãzinha, né, porque a mulher, né, como a gente disse, é emoção e a mulher de início quer mais saber de casamento, né? Não quer saber mais de relacionamento. Mas Verdade. Nós sabemos que o Senhor, ele tem poder de restauração, de perdão, né? Então, como você disse, né? O perdão, ele não é esquecer, não apaga. Nada será apagado do que aconteceu, Sim. né? Mas é ressignificado. Mas, assim, é buscar uma mesa, um gabinete, né, pastoral, estar junto com o cônjuge, entender, né, qual é a intenção dele, se há, que Marquinhos disse, esse arrependimento, ou se ela está sendo repudiada e ele não tem intenção também, Sim. né, em relação a esse casamento. Porque a Bíblia fala sobre a mulher repudiada. Sim. Né? Então, é esse acolhimento mesmo, deixar os ânimos acalmarem, estar ali cobrindo ela de oração, né? E entender com conversa, com calma,
né? O que o Senhor tem, né, para eles realmente é um casamento restaurado, né? O Senhor deseja restaurar o casamento, mas tem que entender ali, trabalhar com o marido, né? É uma situação que não dá pra gente falar uma receita, né, pastor? Claro. Não dá pra eu passar aqui uma receita de bolo, cada caso é um caso, né? A gente já passou por situações assim, é algo delicado, mas tem solução, né? Nós acreditamos num Deus vivo que restaura, né? Gente, então, diante dessa fala, nós vamos aqui para o encerramento já. Eu quero só pontuar assim, 3 coisas. Primeiro, há quem diga que se eu falar para minha mulher, para o meu marido, como a gente está falando aqui de confissão, o meu casamento, né, vai acabar. Eu quero dizer para você que ele já acabou. Eu quero dizer para você que já não existe mais, né, aliança dentro desse casamento. Ela já foi quebrada pela infidelidade, seja ela emocional ou física. É o nome do podcast, Sem Verdade. Já tá sem verdade. Já. Exatamente. Sim, Então, assim, você virar e falar assim, eu não quero, né, falar, porque se eu falar, vai ser pior. Eu quero dizer para você que é o contrário. Quando você assume, né, essa predisposição de falar a verdade, isso está demonstrando que, de fato, você quer mudar. Você quer sair, né, desse embaraço a qual você está vivendo. A segunda coisa que eu te falo se de repente você olha para o seu marido, para sua mulher, e você vê que ele não tem estrutura emocional para ouvir essa verdade, você então faz o que? Age com cautela e sabedoria. Busca, né, um aconselhamento pastoral, né, com outro casal que de verdade vai ter condições de te ajudar e eles vão poder te aconselhar a melhor forma, né, preparar ali um ambiente para que isso então seja trago à luz. E quando o homem, né, ou a mulher receberem essa notícia, é claro que o primeiro momento é de raiva mesmo, é de choque, mas depois ele vai poder, né, parar, refletir e ver que de verdade você quer uma mudança, você está disposto a essa transformação. E agora, né, falando propriamente sobre o poder, né, do perdão, como a Cíntia falou, é como eu disse, né, em 2008 para 2009, eu acabei realmente me envolvendo numa infidelidade. E na época não foi só emocional, foi numa infidelidade física. Né? Eu estava de fato traindo a minha mulher e pedindo a Deus, me tira deste lugar terrível. Deus falou, você quer sair mesmo, Adalto, desse lugar terrível? Eu falei, quero. Peço que o Senhor me ajude. Eu achei que ia ficar só entre eu e ele, né? Mas ele virou e falou comigo assim, não, Adalto, não é só entre nós dois. Você precisa falar para outra pessoa com quem você está, né, mentindo, você está enganando, você está traindo e na palavra certa, né, apunhalando. Você precisa falar isso para sua mulher. E eu falei assim, falar para minha mulher? Como eu não tinha dúvida, né, que só Deus manda a gente andar na verdade, fui lá e procurei a Eliane. Como ela só costuma dizer, né, alguns detalhes, a vontade dela era de me jogar mesmo do quarto andar. Ela não fez isso, mas durante assim, todo o momento, né, que o coração dela sangrou por causa disso, ela me esculachou bastante. E não menos, né, do que isso. É compreensível, né, da parte dela, mas Deus me deu, né, estrutura para a gente suportar todo esse processo, dessa gangrena, né, emocional que ela estava vivendo. Mas aí vem agora outra pergunta, né, para Eliane. Eliane, e aí, você vai perdoar o Adalto ou não? Você está livre para casar de novo e o Adalto já não vai poder, né, casar novamente, porque se ele casar novamente, ele comete adultério. E Deus, então, ajudou, né, a minha esposa. Eu sou muito grato, eu honro muito, né, a Deus e a vida da minha esposa por essa decisão. E eu pontuo, né, aquilo que nós precisamos entender de verdade acerca do amor. Melhor a gente não chegar, né, a esse extremo, a gente não chegar a esse ponto que nós abrimos os nossos olhos para a verdade, né, de maneira antecipada, mas não existe outro jeito, gente. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. E algo assim, né, que Deus me falou, e eu hoje entendo isso com muita clareza, é que, para mim, naqueles dias, né, a dor que eu senti por ter traído, eu recebi o perdão, eu recebi a cura, quando a minha esposa, de fato, se dispôs a não viver mais a dor da ofensa.
Então, assim, o perdão, né, é exatamente isso. É você não se dispor mais a viver a dor da ofensa, para amar e restituir a outra pessoa. E foi assim o que Deus fez comigo. E hoje nós estamos aí, né, nesse podcast, Casamento aí Sem Segredo, estamos ajudando outros casais. Então, assim, eu não podia deixar de falar isso para você, porque de repente soa assim, né, meio vago, falando, né, para perdoar, mas porque não é você a mulher, não é você o marido que traiu, né, que está sendo vítima da traição. Então não é o caso, graças a Deus, do Marquinho, né, nem da Cíntia, mas foi o que aconteceu com o Adalto e Caliane. E hoje a gente vive, graças a Deus, um casamento curado e restaurado, tudo pela força mesmo do perdão e do amor. Eu não só vou fazer um adendo, parabéns, né, Adalto, parabéns, Eliane, né? Sobretudo Eliane pela sua escolha, né, por preservar a família. Eu tive o privilégio de ter uma mãe, né, que viveu a dor da traição, não por uma vez, né, como a Eliane, mas por inúmeras vezes, com inúmeras mulheres e por inúmeros anos, né, por muitos anos. Mas que preservou a casa, a família. Hoje, né, o meu pai, já vai fazer 3 anos que meu pai partiu, mas a minha mãe viveu, ela fala, né, assim, os melhores anos da vida dela com a conversão do meu pai, com a conversão dela e com um casamento restaurado. E se eu pude dizer, né, que eu tive pai, que eu tive mãe, que eu fui casado e que eu pude ter filhos e levar para casa da vovó, do vovô juntos, porque minha mãe segurou a onda. E a Eliane está fazendo isso na sua casa, né, com você, com Efraim, com Abraão. Sim. E isso não tem preço que paga. Não tem preço que paga, sabe? Ela falava no final de tudo, ela falou assim, ó, a minha vitória tem sabor de mel. E uma frase, né, que o pastor Márcio Valadão diz muito. Ele fala, como termina é que se conta. Não importa como que começou, né? Não importa como que foi o processo, o meio, mas as pessoas vão contar como vai terminar. Isso é lindo, né? Eu me emociono porque eu vivi isso lá em casa, né? Eu vivo isso aqui na nossa casa e é gostoso, é contagiante. A gente falar de amor, a gente falar de perdão, a gente entende realmente, né, o poder de Deus, né, de ter nos aceitado como nós somos, de ter de nos pegar com toda a nossa infidelidade, com toda a nossa chatice, tristeza, angústia, rancor, malícia e nos transformar, né? Então é só o amor de Deus mesmo, né? Então quem vai perdoar, né, Adalto, vai experimentar, né? Exercitar o amor de Deus. Então é algo tremendo, né? Parabéns mesmo, sabe? Parabéns pela sua casa, pela família que vocês estão construindo. E eu queria compartilhar, né? Obrigado, pastor Marquinhos. Gente, então assim, para vocês verem que nosso podcast aí, né, Sem Verdade, Sem Amor, não é, como diz minha esposa, né, não é maionese. A gente aqui não está vindo, né, com nada pronto, nada preparado, a gente não está aqui só para falar, né, dos nossos acertos, a gente está aqui realmente para falar aí dos nossos erros, das nossas fraquezas e mostrar que Cristo, de verdade, ele preenche, né, todas as nossas necessidades, todos os nossos vazios. Cristo é verdadeiro e ele cura, né, os nossos casamentos. Então hoje não foi só um podcast, né? Foi aí um espelho, um alerta, uma convocação, né, para parar de brincar com o coração alheio e tratar a aliança, né, com a santidade que ela exige. Então, ou seja, casamento é algo sério, deve ser levado com seriedade. E como falamos, né, valorizar aí a santidade é entender que nós precisamos da presença de Deus. Então, meus agradecimentos mais uma vez, né, esse lindo casal, essa linda família. Amém. Que Deus continue te abençoando, pastor Marquinho, né, como homem de Deus, como marido, né, como pai, como pastor, na Lagoinha, como vereador, né, na cidade de João Levade. Que a graça de Deus, né, esteja com você. Cíntia também. Não é fácil, né, estar nesse lugar, né, de muitas atribuições, né, ao lado aí do marido. Pesa mesmo sobre você uma responsabilidade, né, primeiro como mulher de Deus, a sua identidade, né, como filho de Deus, à frente da igreja, né, pastor, ao lado do marido como mulher, mulher sábia, né, uma mulher que edifica a sua casa, mãe, né, das suas lindas filhas, precisa ser um modelo, né, um referencial, ajuda o marido, né, no trabalho aí brilhante
que ele tem feito, né, em João Molevade, como vereador. Então, assim, vocês também são um casal, né, modelo, espelho aqui, que manifesta mesmo a glória de Deus. Então, assim, muito feliz por vocês estarem nos honrando, né, nos prestigiando com esse momento. E gostaria, né, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, e logo depois pedir o pastor Marquinho, né, e vocês para estarem orando, abençoando, né, a todos nós que estão aqui ao vivo e aqueles que vão participar depois, né, desse podcast que vai ficar salvo aí no nosso canal no YouTube. Amém. Muito obrigado, pastor Adalto. Sabe, dentro das minhas considerações finais, eu quero até reforçar essa última fala sua, quando você disse, né, da traição e exemplificou com a sua vida. Eu me recordo um dia que eu visitava um casal com outro amigo e nós visitávamos um homem traído. E ele se expôs, né, na sua vulnerabilidade, quando aquele homem disse: você está dizendo isso porque isso nunca aconteceu com você. E aí ele se abriu e falou: não, isso já aconteceu comigo também. E eu entendo que quando, né, existe uma traição dentro da casa, por mais que manifesta, né, o sinal e sintoma em um, né, a culpa é dos dois, né? Existe uma cura que precisa acontecer entre os dois. E esse amigo meu havia, né, sofrido essa traição pela sua esposa, e ele foi instrumento, né, de cura em outra casa por ele ter tido autoridade para falar sobre aquilo, né? Porque ele viveu aquilo. E em cima disso eu quero te dizer mais uma vez, aquilo que eu te disse nos bastidores, vamos dizer assim, em oculto, eu quero trazer de forma pública. Vocês hoje, né, carregam um brilho que não dá para se esconder, né? E glória a Deus pelo seu chamado, pelo seu sim, pela sua esposa, por tudo que vocês estão vivendo, né? Escolhendo viver nessa nova temporada da vida de vocês, né? Nessa nova fase de vocês. Eu não tenho dúvida que grandes, né, vai ser o alcance, inúmeras são as pessoas que vão conhecer o amor de Deus por intermédio desse podcast, por intermédio, né, da internet, mas eu posso te dizer, de forma bem precisa, ter os seus filhos trabalhando, isso já é assim, né, um luxo, né? E eu não tenho dúvida, né, que você e sua casa, né, servem ao Senhor e ensinando os seus filhos no caminho, eles não se desviarão dele. Então, não tem nada, só isso já basta, né? Verdade. Mas eu não tenho dúvida que, né, pra gente estar aqui, poder compartilhar, né, um pouquinho das nossas experiências, está sendo riquíssimo, né, e muito valioso para as nossas vidas também. Então, minhas considerações finais é agradecer mesmo, te parabenizar, né, dizer que, né, a igreja, o púlpito, né, meu gabinete, enquanto vereador, né, posso testemunhar, né, que para a glória de Deus, né, eu entendo que a política é uma ferramenta, os cristãos precisam se posicionar. Eu posso testemunhar, né, que na história da cidade, pastor Adalto, eu me tornei o vereador que mais trouxe recursos para a cidade, desde que vão levar desiste. Pessoas com 2, 3, 4, 5 mandatos, enfim, não conseguiram entregar acerca de emendas parlamentares, recursos com deputados estaduais, deputados federais, para inúmeras áreas da cidade, né? Esporte, saúde, lazer, educação, coisas que, para a glória de Deus, como instrumento do Senhor, eu consegui trazer para a nossa cidade. E me posiciono, né, defendendo os nossos princípios, os nossos valores, mas com uma entrega, né, de fato, com políticas públicas, né? Não estou ali simplesmente para usar aquele microfone para orar, né, para falar do amor de Deus, né, de forma explícita, bíblica, né, bíblica, mas através de ações, né, que realmente mudam o cotidiano da nossa cidade. E quero te dizer, né, que tenho muito orgulho, né, de poder assumir essa cadeira hoje e ser um representante da nossa cidade. Tenho brigado também, né, pela causa, né, vamos dizer assim, evangélica, propondo eventos, né, estrutura, porque quando a gente entende que o Estado é laico, né, ele não é um defensor contrário a uma posição religiosa. Pelo contrário, ele quer que assim que haja respeito com quem está fora da igreja, como também com quem está dentro da igreja. Claro. Essa é o entendimento correto, né, da laicidade, né? Então, assim, se essa é a palavra mesmo. É isso mesmo. Então, assim,
mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, fundo do coração. Sucesso. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem aí. Vou ficar aqui, como dizer... Eu conto sim com o seu apoio, sim. O que precisar, o Com que certeza. tiver no meu alcance para impulsionar o seu Cedo, trabalho. sua esposa, família. Conte comigo, sabe? Eu virei um fã aqui, né, do seu projeto. E parabéns, né? Avante aí. Obrigado. Pastor vereador, fala muito. Tem que tomar água. Eu coloco a água na boca para falar menos um pouquinho. Pastora Cíntia. Então, pastor, eu quero deixar um recado, né, para você, mulher casada, deixar aqui um versículo, né, em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, né, o casamento tem fases, né? Quando eu casei, eu não imaginava. Eu sabia que provavelmente seria um pastor, mas vereador eu não imaginava. Que a porção ia ser dobrada, não, né? Então, assim, são desafios, né? Mas a gente... hoje eu vi uma frase assim, né? Essa vida não é para que você seja feliz. Nossa vida é para que a gente cumpra uma missão de Deus. Né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, você casada, cumpra a sua missão, né? Complete essa carreira aí, vá até o fim. Vão ter momentos e fases, né, desafiadores. A vida é feita de estações, né? Mas depois do inverno vem a primavera e tudo pode ser ajeitado pelas mãos do Senhor, né? Então, seja uma mulher de oração, esteja firme, mas se guarde seu coração, não deixe que o inimigo venha lançando setas, né? Porque como nós dissemos, é aí que é a sua queda, né? Não se deixe ser vulnerável a ponto de você mesmo cavar o seu buraco para que você caia, né? Cuide de si, cuide do seu coração, guarda ele no Senhor, porque todas as coisas vão se ajeitando, né? O Senhor coloca tudo no lugar certo, confiar no Senhor. É verdade. E para quem é, né, de João Molevade, da região aí, né, eles não falaram, eu vou falar, né? Estão convidados. Mais que convidados. Estão convidados, né, a conhecer, né, a Igreja Batista Lagoinha, né, ali no bairro Sion. Gente, para quem não sabe, na Avenida Alberto Lima, em frente ali, entendeu? O Servó. Quem está vindo da BR já entra pela cidade, Alberto Lima, é fácil de achar. Né, pastor Marquinhos, pastora Cíntia. Nós temos um time abençoado estão lá com outra equipe também de pastores, né? Para receber, para acolher lá, né, a família, né, outros casamentos aí que precisam de ajuda, não é isso? Amém. E por fim, só quero agradecer também, viu, pastor? Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor abençoe mesmo esse projeto, né? Amém. Leve a voz, né, sua voz da sua esposa para lugares que vocês nem possam imaginar, né? Que o Senhor possa ecoar isso aí. Em nome de Jesus. Por todo o globo mesmo, né? Em nome de Jesus, porque hoje, né, a internet e o digital nos dá essa facilidade. Então, assim, por toda a face da terra tem pessoas precisando de ajuda e é muito louvável mesmo. A Bíblia fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que tem se cumprido, né, no seu casamento. É verdade. Para nós é um exemplo, né? Estamos ainda tão novinhos perto de vocês, né? Quem somos nós, né? Mas temos caminhado, aprendendo, como eu disse, né? Sempre buscando pessoas que estão à frente no processo, no caminho, né? E vocês são essas pessoas para nós. 7 mandatos. O político só fala em mandato. Obrigado por me lembrar disso. Foi pontual isso aí. Gostei desses 7 aí. É verdade. Pastor Marquinhos, faça a oração então por Amém. todos nós. Amém. Feche os seus olhos aí na sua casa e quando você estiver ouvindo, né, e vendo esse podcast também, você vai fechar seus olhos também. Nós vamos orar pela sua vida agora. Amém. Pai, muito obrigado pelo privilégio de sentar nessa mesa, né? Mesa de pastoreio, de cura, de libertação, onde a palavra do Senhor está sendo ministrada. Amém. E o Espírito do Senhor tem liberdade de nos modificar, né, de nos transformar. Nós acreditamos que o Teu Santo Espírito, né, está vivo e continua convencendo o homem, Amém. Transformando os corações, né, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Eu oro agora por você que está nos ouvindo. Amém, e se Senhor. existe, né, uma mentira no meio do seu casamento, que a luz do Senhor que está chegando por intermédio desse podcast possa te inspirar a falar a verdade. Amém. E que vocês encontrem, né, arrependimento e perdão entre a sua relação e que o Senhor possa transformar
a vida de vocês, essa aliança, como está escrito, né, em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Nós oramos que vocês, nesses anos de relacionamentos, possam serem purificados, né, serem santificados dia após dia, e não caiam nas armadilhas do diabo, nas setas do Satanás, dizendo, né, que o seu casamento está perdido. Isso é mentira do diabo. Existe cura, existe restauração, existe um Deus poderoso para transformar a história da sua família. Amém. Nós te abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Querido, muito obrigado, né, a todos vocês que estão com a gente aí ao vivo. Quero, né, pedir a você que escreva aí no nosso chat, né, os comentários, como que essa live, que momento, né, durante aqui os blocos, né, Deus falou no seu coração, qual palavra que você recebeu no seu coração que você vai estar colocando em prática. O mais importante, né, não deixe aí de se inscrever no nosso canal, ativar, né, o seu sininho de notificações, deixar o seu like para que o algoritmo, né, possa compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas. E o mais importante, clica aí no compartilhar, copia aí o link, né, desse podcast e vai lá e derrama ele à vontade na sua rede social de WhatsApp. Como o pastor Marquinho falou, nós estamos aqui realmente para cumprirmos uma missão e um propósito, que é blindar e proteger o seu relacionamento. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo podcast. Obrigado aí, né, meus filhos, minha nora, obrigado ao Everton, né, da Igreja Assembleia de Deus, né, que está aí também no nosso podcast. Deixa eu ver aqui, eu quero lembrar o nome dele. Alguém me ajuda aí com o nome do podcast aqui? Sem verdade, sem amor. Não. É da estrutura, oi? Zadok, é isso aí, gente. Queremos agradecer, né, o Everton, o pastor Carlinhos, da Igreja Assembleia de Deus aí, que tem, né, nos abençoado também por meio dessa estrutura aí, que é esse podcast aqui, né, o Casamento Sem Segredo, mas a estrutura aí do Zadok, da Igreja Assembleia de Deus aqui em João Molevade. Muito obrigado.